nome é Flávio, me apresentando aqui para vocês, Flávio Girol. Eu sou formado em Engenharia Elétrica, fiz especialização em Telecomunicações e depois eu fiz especialização em Medicina Chinesa. Então eu trabalho tanto com engenharia, com engenharia eletrônica em particular, dentro do estudo de biorressonância, dessa coisa mais sutil do processo da biologia funcional, ligada e associada e equiparada a processos bioeletrônicos, uma coisa que eu venho, minha, como é que eu falo, é minha cachaça ao longo desses mais de 40 anos. Tá? A medicina chinesa também, como força de trabalho hoje, e uma das coisas que eu venho fazendo dentro desse trabalho, dentro desse ambiente de trabalho, é a prática do Reiki. Estou aqui com a presença da minha amiga e companheira de trabalho, a Bárbara. Tem mais algum mestre de Reiki, irmã? Cris. A Cris. Tem mais algum mestre de Reiki aqui no grupo? Depois você... Oi, irmã. Legal. Oi. Legal. Depois você dá um overview, a gente faz uma tomada do grupo aqui. Aqui tem outra. Como é seu nome? Geralda. Geralda. Isso, muito prazer, Geralda. Bem, então, eu e a Bárbara, especificamente, nós somos aqui da região de Florianópolis, talvez os professores de Reiki mais velhos. Né? Então, nós já estamos de cabelo branco. Você tem usado aquele shampoo azul, né, amiga? Tem, né, para realçar o cabelo branco. Eu também uso ele quase 2 vezes por semana. Fica um espetáculo. Muito bom. E tem algum de vocês aqui que está fazendo medicina, que é aluno da medicina? Não. Tem alguns demais médicos, né? Doutor, tem mais algum? Pois muito bem. E eu imagino que os demais sejam praticantes de Reiki ou entusiasmados com a prática do Reiki. Pois muito bem. Quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, foi uma coisa muito interessante. O pessoal das antigas talvez conheceu o Roberto Kessler, já falecido, um colunista social. Lembra dele? Alguém lembra? Ô amiga, tu tá pintando o cabelo. Tu é velha também na parada, hein? Porra! Muito bom! Você também, né? Pois bem, o Roberto Kessler era um daquelas pessoas que foi um dos precursores dos programas de televisão local aqui em Florianópolis, e eu estava em casa, como todo sábado a gente fazia aqui, né, ainda de pijama, lá pelas 10 horas da manhã, pelos programas matinais, aparece uma senhora dizendo que vinha um cara da Argentina dar um curso, que era um curso de canalização de energia vital através das mãos, que era um negócio assim, uma coisa de maluco. A Rosa Maria Rupp, querida e amada Rosa. Eu peguei o telefone, 333-2442. Viado e viado ao contrário, era o número do telefone. É isso aí. Viado é o número do jogo, 24 é o número do jogo do bicho, né? 3333-2442. Esse era o telefone, não esqueça até hoje, vai história. Ligo para a tal da Bárbara, para Rosa, ela me marca, uma semana depois estava eu lá fazendo o tal do curso do Reiki. Cheguei lá e falei, isso aqui é coisa de doido, né? Coisa de maluco. Todo mundo se conhecia. Eu era o único estranho naquela conversa, né? Daqui a pouco me aparece um homem desse tamanho, uma barba, bonitão, calça jeans, camisa branca, né? Com um sotaque, aquele sotaque portenho mesmo, aquele sotaque de Buenos Aires, né? E aí a mulherada toda, né? Já viu. Se deita, né? Se larga. Resultado, fui lá, comecei a fazer o seminário, passei pelo primeiro momento, que é um momento de iniciação, segundo, aí eu já fiquei zoado. Aquele dia em diante não prestou mais. Aquele dia em diante eu resolvi que eu ia seguir carreira e aprender aquela técnica definitivamente, estudá-la profundamente. E ao estudá-la, eu me deparei com algumas questões muito importantes no que se refere ao processo de acolhimento, né? E essa questão do acolhimento é o que eu vou discutir um pouquinho com vocês aqui, porque isso é o sentido filosófico da Associação Médica Espírita, de levar cada vez mais essa mensagem de acolhimento para
para aquele paciente que mesmo no mais contundente do seu sofrimento físico, de uma disfunção, né, de um biológica, ou mesmo de uma ação tumoral e tudo mais, existem outros fatores que muitas vezes passam um pouquinho desapercebido pelo médico, não porque ele é descuidado com isso, é que a doutrina acadêmica não dá, né, Fátima, esse privilégio, a não ser alguns professores que eu vou no espaço da Fátima, ela é doutora Eunice, Arro, com todo o seu cuidado, são pessoas que, na medida que vão fazendo o seu trabalho dentro das salas de aula, conseguem colocar uma mensagenzinha, plantar uma sementinha no coração dos acadêmicos, para que lá na frente eles comecem a ter esse olhar e de se importar com o seu paciente, além daquilo que ele já se importa, como uma clínica médica, cirurgias, enfim, as questões inerentes à sua cátedra, à sua expertise. Então, quando o Reiki surgiu na minha vida, dentro do trabalho de acolhimento de consultório com a medicina chinesa, ele trouxe um complemento, ele trouxe uma coisa muito legal. E trouxe também, me deu também a chance, a oportunidade de utilizar, de agir de uma forma específica sobre esse paciente, sobre esse indivíduo, esse acolhido, de um jeito que eu nunca podia imaginar que fosse possível através de uma simples técnica. Então eu vou contar um pouquinho para vocês da história, para aquelas... Quem nunca tomou contato com o Reiki aqui? Todos vocês? Então eu não vou nem apresentar slide. Todo mundo é craque aqui, todo mundo sabe o que eu vou falar. O momento atual que nós estamos vivendo hoje, nós que somos professores de Reiki da velha guarda, nós sempre tivemos um cuidado muito grande com dois fatores fundamentais. O primeiro fator, a técnica. Reiki é uma técnica, não tem uma outra conotação senão essa. E esta técnica, ela está ajustada a um processo, a uma egrégora, a um processo espiritual. Tá? Para que você entenda um pouquinho a respeito, para que a gente comece a colocar um pouco de ordem na casa, a palavra Reiki é um neologismo da língua japonesa, que surgiu, essa palavra surgiu com o desenvolvimento e com a redescoberta da técnica, e os ideogramas foram se ajustando dentro da necessidade, e é como se esta técnica representasse algo que cai do céu como algo sutil, como algo vaporoso. Então os 13 ideogramas representam o primeiro, chuva, o segundo tem um caráter de sutil, vaporoso, etérico, e o último ideograma, que é a energia. Esse ideograma em particular, ele deriva de um ideograma anterior, que é basicamente o seguinte: o sol banhando uma plantação de arroz. O sol banhando, iluminando uma plantação de arroz. O arroz é a fonte primeira da nutrição, né? Do Oriente, por conta da sua geografia, né? O arroz é uma planta adaptada à geografia da grande parte dos países do Oriente. Pois muito bem. Então, a energia, o Qi, essa energia vital capaz de fazer com que um corpo biológico funcione, ele vem através esse elemento aqui, ele está contido, armazenado dentro de moléculas orgânicas específicas, especificamente dentro do arroz, dentro dos açúcares, dentro dos carboidratos, que são as fontes primeiras de energia. Tá? E quem redescobriu essa história toda foi esse senhor aqui, que era filho de uma família de comerciantes, uma família abastada, uma família muito rica, e ele também tinha a sua militância espiritual, religiosa, dentro do budismo. E por uma questão de curiosidade,
Eu vou simplificar um pouquinho a história, porque todos vocês já a conhecem, tanto de um jeito como de outro, né? Ele começou a pesquisar os processos de cura. E a partir dessa pesquisa, dessa incursão dentro do seio da comunidade budista, ele descobre algumas chaves para que esta prática de cura através das mãos se desse. Qual era o truque que faz com que a imposição de mãos pudesse ser efetiva? Ou isso tinha alguma conotação mística, religiosa, ou alguma coisa que destoasse um pouco da realidade? E foi graças à sua pesquisa, graças ao seu empenho, graças à revisão de todo este conhecimento que antecedeu a 600 anos antes de Cristo, ele fez esse levantamento e idealizou um programa de treinamento, tá? E convocou algumas pessoas para esse treinamento. Eu coloquei essas pessoas aqui propositadamente. Essas pessoas aqui, essas figuras que estão aqui, fazem parte especificamente daquela linhagem, daquele grupo de pessoas do qual eu, a Bárbara, a Cris, vocês também, né? Que fazemos parte de um grupo que segue conosco ao longo desse último século, né? Depois a senhora Iris, o senhor Arthur, a Mirna, esse aqui é o professor Uriel, nosso querido e amado professor. Vocês viram, o cara bonito, né, bacana? Imagina, nessa época aqui ele estava Robert ainda, tá bom? Depois eu tenho mais outros dois professores que eu tenho o privilégio de segui-los e tem me dado bastante orientação. Essa é uma orientação online, tanto o Peter quanto o Lubeck, que são grandes autores contemporâneos, cuja pesquisa nos trouxe uma visão mais apurada acerca da técnica. Não dizer, o que foi dito estava errado e o que está sendo dito agora é o que é certo. Eu sempre brinco nessa questão nos nossos seminários, que é o seguinte: às vezes a gente conta algumas coisas para as crianças para modular o seu pensamento e até para mexer no seu comportamento. Tipo, Coelhinho da Páscoa, cegonha, Papai Noel. E aí a gente utiliza inclusive essas metáforas para controlar. Cuidado, se você não se comportar, Papai Noel não vem. Se você não for bonzinho, o Coelhinho da Páscoa não traz ovinho. Então essas metáforas, tá bom? Então durante muito tempo, algumas histórias foram sendo contadas, e que essas histórias de alguma maneira contribuiu para criar um imaginário em volta da técnica. Com o resgate histórico verdadeiro, as coisas começaram a tomar um outro corpo, a coisa começou a ficar séria, né? E esta seriedade hoje está sendo comprometida por pessoas, ou por criação de algumas associações aí que estão se empoderando e querem o domínio da técnica, querem para si isso aí, se responsabilizando pela veracidade ou não da prática e tudo mais. E nós hoje estamos empenhados, nós temos um grupo aqui em Florianópolis hoje, estamos empenhados em cada vez mais oferecer para as pessoas conhecimento preciso acerca da técnica, conhecimento que dá ao praticante segurança para o seu trabalho. Então estou apresentando para vocês aqui a nossa turma. Junto comigo aqui estão todos os meus amigos praticantes de Reiki que estão aqui hoje. Isso aqui é uma das primeiras turmas, por incrível que pareça, né, gente? Tinha de vez em quando, olha aqui, ó, aparecem umas meninas aqui muito embora a sociedade japonesa seja uma sociedade patriarcal e tal, mas aqui aparecem algumas meninas no seminário. Então os seminários de Reiki hoje, principalmente aqui no Brasil, eles são bastante frequentados, né, por meninas, por senhoras, por moças, né? E eu acho isso muito, muito bacana. Aqui no centro está o professor Usui, que foi o precursor desta técnica. Esse não colocou na tua foto. Oi? Essa foto eu não conheci. Tá no teu manual. Tá? Então, vamos fazer uma definição. Essa é a definição. Essa é uma definição que o senhor Usui deu em uma entrevista no jornal
lá pelos anos de 1920, 1930 mais ou menos, uma entrevista que ele deu no jornal, e perguntaram para ele o que é Reiki. É uma técnica de canalização de energia vital e ela foi redescoberta no final do século XIX. Então é uma técnica, ele enfatizou a palavra técnica. Então quando nós temos esse, vamos fazer um reiki intuitivo, não faça, vai fazer cagada. Nós vamos fazer um reiki agora espiritual, vamos canalizar, não faça. Existe uma técnica para isso. E se você obedecer a técnica, o resultado do seu trabalho é altamente satisfatório. Os resultados obtidos com o processo, eu vou ousar dizer aqui, os resultados obtidos com o processo de cura são evidentes, desde que você aplique a técnica com a expertise necessária, que você tenha passado por um treinamento por quem consiga dar a você todos os detalhes de como essa técnica funciona. Bom, vamos comentar com ela daqui a pouco. Bom, para que essa técnica para que essa técnica se consubstanciasse, nada melhor do que um modelinho filosófico ideológico. Tá? Você não consegue mover as pessoas se você não encabeçar ou empoderar esse movimento com uma ideia, com um princípio, com um conceito que transcende um pouco mais a nossa atitude, o nosso comportamento. Pois bem, só para nós, só para a gente fazer um alinhavo aqui. Todo o nosso comportamento contemporâneo. Comportamento contemporâneo, primeiro, ele tem 3 pilares: Jerusalém, Atenas e Roma. Jerusalém, que nos remete aos conceitos dos princípios espirituais, éticos e morais. Atenas nos remete aos princípios filosóficos. E Roma ao sentido do direito, do sentido da justiça, direito romano, por exemplo. Então esses três modelos, eles se ajustam todos ao nosso comportamento. A nossa vida hoje segue por se não por todos, mas pelo menos por um desses pilares, né? O pilar religioso, o pilar filosófico e o pilar do direito, como do direito constitucional. Dentro do processo do Reiki não foi diferente. Só que o mestre Usui optou por fazer uma coisa muito interessante. Vamos criar um modelo de linha de conduta. E o truque para o bom praticante de Reiki está no que vem agora. Eu não sei porque eu fui fazer essa animação, mas agora está certo. Isso aqui. É isso aqui que garante a autonomia e a excelência do praticante de Reiki. Este aqui são as regras que garantem ao praticante de Reiki a excelência na sua prática. Diminuir as preocupações. Quando você diminui as preocupações, a tua atividade pancreática fica diminuída. O teu nível insulínico despenca. Diminuiu a preocupação, nível insulínico, vai lá para baixo. A hora que o nível insulínico diminuiu, a tua atividade metabólica... Eu estou indo bem, né? Eu tenho que ficar aqui. Gente, eu estudei para vir para cá, tá? Que eu sabia que tinha só doutores aqui. Eu tenho que ir para cá. Eu falo sempre o seguinte: a insulina faz bullying com as células. O carboidrato entra na célula e a insulina vem atrás para fazer a quebra da molécula, libera gás carbônico e água, adenosina de fosfato, energia, aquela coisa toda. Você viu? A impressão engraçada de caralho de bioquímica. Tá? Mas é isso mesmo, tá? Então a energia contida nas moléculas de carboidratos são produzidas pela presença da insulina. Se você não consome o carboidrato, o nível insulínico fica lá em cima e ela faz bullying nas células.
A membrana glicoproteica das células ficam comprometidas com a entrada de micronutrientes, por conta do elevado grau de insulina. A preocupação, os pensamentos obsessivos, carrega o nosso corpo com esse elevado nível de insulina, dentre outras coisas. Tá certo? Então, na medida que eu me ocupo só por hoje, eu vou diminuir os meus níveis de preocupação. Eu vou organizar isso de um jeito um pouquinho mais, mais tranquilo. Vou ver que eu consigo fazer isso aí. Então, na medida que eu faço, que eu coloco, que eu despenco esse processo, essa questão bioquímica, a minha capacidade de dispor energia vital fica potencializada. Só por hoje. Não sintas raiva. É difícil? Às vezes é difícil, a gente fica com raiva e tal. A raiva tem uma função sobre o fígado. O fígado é o armazém do sangue, é o almoxarifado onde fica depositado o nosso sangue. Quando nós precisamos, esse conteúdo é disponibilizado para determinadas tarefas. Tá? Falando a grosso modo, na medida em que você mantém os níveis de rancor, ressentimento e mágoa, frustração, raiva mesmo, a atividade hepática fica comprometida. Além do que, a disponibilidade do sangue fica também comprometida. E outra, o processo de intoxicação e níveis imunológicos despencam. Terceira coisa. Bom, então aqui eu estou falando de vitalidade e sangue, energia e sangue. Terceiro, só por hoje, seja honrado, seja gentil com as pessoas. A nossa ação para com o outro começa, o nosso cuidado para com o outro, ele começa dentro desse princípio. Como nós somos aqui dentro, estamos num espaço onde nós falamos a respeito está vinculada a uma ideologia espiritual, Allan Kardec falava claramente: fora da caridade não há salvação. Você não consegue fazer caridade de cara feia. Você só consegue praticar a caridade, atuar sobre os semelhantes de forma cooperativa, se você tiver um sorriso nos lábios, se você tiver uma verdadeira disposição. São os atos de gentileza. Terceiro, só por hoje, ganhe a tua vida honestamente. Isso significa que você não pode ser socialista nem comunista, tá? Você tem que ser uma pessoa que trabalha. Você trabalha. Você está rindo, irmão, mas é assim mesmo. Fique tranquilo, é assim que funciona, tá? No movimento socialista, muito poucas pessoas trabalham, um montão de gente gasta o dinheiro. Uma hora a farra vai acabar. Está acabando, já estou hospitalizado o cara hoje, né? Eu queria que ele fosse atendido pelo SUS, rapaz. Que coisa boa, né? Mas é só uma pedra no rim. Só uma pedra no rim. Pedra no rim. Não, pedra no rim é típico de encagaçamento. O rim é o recipiente do medo. É típico do encagaçado. Muito bem, vamos lá. Só por guri, vem a cavalo. Só por hoje sintas gratidão. O ato da gratidão, obviamente, é o reconhecimento. Gratidão é o reconhecimento das suas bênçãos, das suas dádivas. E o mestre Usui dizia uma coisa muito legal. Às vezes, a pessoa que você acolhe não tem sequer uma moeda para te retribuir pelo que você fez, mas ela tem um muito obrigado nos lábios, verdadeiro e generoso para te oferecer. E aí você diz para a pessoa: imagina, não precisa agradecer. Precisa sim! Quando alguém te disser muito obrigado, aceite. É uma instrução clara. Você estabelece um vínculo de relacionamento com essa pessoa consistente. Não, eu não quero seu muito obrigado. Deixa para lá. Não precisa. Não, aceite. Aceite. Crie vínculos
com essa pessoa. Eu vou contar uma historinha para vocês, rápido, um minutinho só, lá no CAPC. Lá no CAPC, eu e a Fátima, certo? A gente tem regularmente, os pacientes, eles têm uma característica muito legal, que eles sempre vêm falar coisas legais para a gente, das coisas que estão... eu queria tanto agradecer a acolhida que vocês têm dado aqui para a gente e tudo. Quando o paciente fala isso, eu estou perto, ele dirige isso a mim, eu sou enfático. Você gostou mesmo? Você ficou feliz com o nosso acolhimento? A gente é craque nisso aqui, a gente faz esse trabalho de boa, né? Sabe por quê? Nós nos preparamos todas as semanas, nós não queremos estar em outro lugar senão estar aqui com vocês. Nós fazemos isso com muita alegria, com muito prazer, tá bom? Então eu fico grato, agradeço pelo fato de você estar agradecido. Posso te pedir um favor? Posso te pedir um favor? O que é? Agora eu vou dar uma incumbência para ele. Eu vou dar uma incumbência por conta dessa gratidão. Toda vez que você estiver fazendo as suas orações, você lembra de mim? Me inclua nas suas orações. Sim, claro, me inclua nas suas orações. Isso, gente, você não tem noção do peso que isso tem com relação à gratidão. Puxa, eu estou vinculado agora àquela instituição, eu estou me lembrando de... Quando alguém disser muito obrigado para você, aceite, por favor. Você vai criar vínculos cada vez maiores com as pessoas. O sentido da gratidão, o mestre Usui falava isso aqui é o princípio do budismo. Quanto mais você ajustar-se ao sentido de gratidão, não só agradecer pelas dádivas e bênçãos que a vida lhe oferece, mas aceitar também que você é responsável pelas dádivas e bênçãos da vida do outro. Aceite isso. Isso cria uma egrégora, cria uma massa crítica sobre esse processo. Quando eu falo de egrégora, a nossa tradição exige para o praticante uma iniciação. Esta iniciação nos remete a um conceito metafísico, né? E uma das coisas mais consistentes dentro do conceito iniciático está essa história da gratidão, esse princípio, né? E quando eu falo isso com alguns professores que não fazem parte dessa nova visão, desse novo conhecimento, tá? Mas puxa vida, eu não sabia que era assim, Aí quando você vai lá atrás e vai pesquisar direitinho em todas as escolas iniciáticas, salvaguardado uma ou outra, mas a sua grande maioria, 3 elementos são fundamentais no processo iniciático: o perfume, a luz e o símbolo. Todos nós que já participamos de uma cerimônia de iniciação, o professor pede que a gente olhe para um altar, e este altar é um símbolo, ele é representativo de uma outorga. Por exemplo, quando nós estamos aqui em uma academia de ciência, durante vários anos, os acadêmicos sentam, estudam dedicadamente, reestudam, fazem os seus experimentos. Esses experimentos são controlados pelos seus professores e ao longo do tempo eles vão se tornando médicos. Eles vão se tornar um clínico, um especialista, um cirurgião, enfim, vão se tornando, tá bom? Até o momento em que ele vai passar por uma iniciação. Esta iniciação é o dia da sua formatura. Em que pese o fato das formaturas terem lá as buzinas e todo mundo batendo palma, os pais filmando e fotografando, está tudo certo, está tudo muito bonito. Mas o sentido metafísico, o sentido místico daquele momento é que, no instante que antecede a sua chamada frente a uma autoridade, aquele indivíduo que é autoridade, reitor da universidade, em que pese o fato dele não ser, ele não é um médico,
mas ele tem a autoridade para ungir a sua cabeça. Como é que chama aquela parada que é um abajur, aquele negócio? Não parece um abajur aquele negócio? É um chapéu, né? Aquele negócio ele coloca lá, chega. Toga, é uma paradinha que ele coloca, um buraquinho, coloca na cabeça, fulano de tal, outorgo a você o cargo de bacharel em medicina. Esse fala? Não. Médico. De médico. Naquele instante, você deixou de ser acadêmico e passou para um outro nível de responsabilidade, para um outro patamar de responsabilidade. Você não se tornou médico da noite para o dia. Você passou por toda uma formação, treinamento, estudo, formação, treinamento, estudo, experimentação, muitos anos, estudou, passou a noite em claro, perdeu as suas coisas, bebeu cachaça, bebeu cerveja, desculpa, não estudava no programa. Foi, até chegar no dia. Foi aprovado com louvor, os seus trabalhos foram bacanas e tal, legal? Você já tem a técnica, você só não tem a cátedra, que lhe é outorgado por uma pessoa autorizada, independente dessa pessoa ser ou não uma pessoa de dentro do círculo do círculo de professores ali. Ele é o reitor da universidade, então isso se estrutura uma egrégora, e a partir daí nós passamos a ser um médico. Isso acontece exatamente dentro do ambiente do reiki. Na medida em que nós nos sentamos na frente do nosso professor, ele já nos contou toda esta história aqui. Nós passamos por todo este adestramento, por todo esse treinamento. Então, uma das coisas que vem sendo falada muito aí, que realmente está nos irritando, nós tivemos uma reunião quinta-feira passada ali, realmente nos deixou irritado, por conta de pessoas. Não, essa pessoa não está autorizada a te conceder o grau de mestre. Como não? Ela participa, ela está dentro do sistema. Independente dela ser uma pessoa que tenha ou não competência técnica, mas ela tem a outorga dada a ela por uma hierarquia. E pronto! Isso não se discute. Se você é um bom professor, se você não é um bom professor, os seus alunos vão determinar isso aí. Se você fez uma boa faculdade ou não fez uma boa faculdade, se você fez uma faculdade que não foi legal, lá na frente a sua expressão, nós estamos falando no caso como médico, como administrador, como economista, como advogado, lá fora a sua expressão não será, ela não vai refletir especificamente a expressão da universidade, ela vai refletir especificamente a sua estupidez, a sua incompetência, a sua incapacidade de ir além da academia, de ir além dos seus professores. Eu estou falando isso porque nós hoje, que participamos desse grupo, em que pese o fato de termos o carinho e o amor do nosso professor, nós fomos além. Por quê? Tivemos uma formação limitada, e essa formação limitada não significa que nós não somos instrutores, professores e praticantes de reiki. Nós somos sim instrutores, praticantes, porque nos sobrepujamos à nossa condição acadêmica primária, certo, professor? E a gente bate o bolão, né? Graças a Deus. Não falo isso de boca cheia. Os nossos alunos são realmente bons praticantes de reiki. São pessoas que nos dignificam. Não falo isso de vaidade, não, gente, pelo amor de Deus, não estamos aqui para isso. Estamos aqui para falar a respeito do conceito técnico especificamente. Só para quem não tem um pouquinho de... que não participa do círculo do mestrado de reiki, apenas para dizer para vocês, o perfume é a única coisa a única sensação, o olfato é uma sensação, a nossa parte sensorial, que nos remete ao passado, nos remete às nossas lembranças, diz de onde nós viemos. E aqueles perfumes que são perfumes que nos agrada, remete em nós, do nosso passado, as nossas virtudes, aquilo que é legal em nós.
para que você sente um perfume gostoso, tu te sentes agradavelmente acomodado naquela condição aromática, tu te remete a uma condição do passado, que são as suas virtudes. Quando você fita sobre o altar uma vela, a vela é aquele indicativo de para onde você está indo. Aquilo para onde você está indo, e sobre este símbolo, ele tem uma representação, além de tudo, sagrada. O caminho que eu estou seguindo agora, ele é um caminho sagrado. De onde eu venho, eu trago as minhas virtudes. Para onde eu vou, eu estou carregando as minhas virtudes, e para onde eu vou, eu quero levar tudo aquilo que é de mais sagrado. O que é de mais sagrado? Tudo que eu aprendi agora. É a hora que, no momento que o professor dá um tapa na sua mão, tem uma hora que dá um tapinha na tua mão ali e tudo mais, e ele toca o sino na sua cabeça. Tudo que eu aprendi agora, eu vou juntar com as minhas virtudes pessoais, vou seguir esse caminho e vou manifestar-me de forma absolutamente sagrada. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos acolher as pessoas e vamos dar a ela a possibilidade de se transformar, a possibilidade de ficar curada. Esse é o limite do trabalho de um praticante de Reiki. Como é que nós assimilamos energia? Biologicamente falando, nós assimilamos energia de 3 maneiras. Ou a gente se alimenta, a nossa alimentação, tá? É a maneira mais evidente e preponderante que nós assimilamos energia, através do alimento que comemos. O alimento entra pelo nosso corpo, o baço, o pâncreas, o estômago se ocupa de separar o puro do impuro. O que é puro sobe para o centro do peito para formar o chi e o sangue, e aquilo que é impuro desce suavemente através do processo excretor. Isso é um princípio da medicina chinesa, e isso, claro, não é porque é da medicina, não acontece só com os chineses, acontece com todos nós, tá bom? A outra maneira de assimilarmos energia é através da respiração. As práticas respiratórias, principalmente a yoga nos convida a algumas práticas muito interessantes que nos trazem uma força vitalizadora. E já se estuda com bastante ênfase, com um entendimento bastante aprofundado, a biotransferência, onde nós, através da imposição de mãos, através de pequenos toques, através de batidinhas no corpo e através do sopro, nós conseguimos transferir energia para determinados sistemas. Só que mais do que isso, a prática do Reiki nos leva a a prática do Reiki nos leva a transferir energia. Não é única e tão somente isso. Ela nos remete a uma condição informacional. O slide agora ficou, tinha um slide que tinha que ser antes que esse aqui, mas eu já estou falando aqui, tá? Então, a ideia da prática do Reiki é levar energia para um determinado tipo de sistema através da biotransferência e levar além dessa informação. Pois não. A informação nada mais é do que a forma como aquela área do organismo precisa funcionar. Então hoje um praticante de Reiki, ele não é específico. A borboletinha posando no moranguinho, as coisinhas etéricas, as intuições. Não, um praticante de Reiki hoje é parte integrante do seu manual de instrução, o conhecimento, eu diria até detalhado, de processos fisiológicos. O que aquela área do corpo tem como elemento funcional. Aquela área do corpo, além do elemento funcional, ela tem também um padrão frequencial que se ajusta a um estado psicoemocional. Então, sabe-se disso hoje,
Então o praticante, o reikiano, o instrutor, o professor, deve levar em consideração isso hoje com muita ênfase e não deixar que o praticante, o aluno, saia correndo por aí que nem um abre a porteira e sai correndo, não olha nem para trás. Então esse entendimento a respeito da prática hoje não está mais vinculado, não, porque tem uma hierarquia, porque tem... Não! Você tem uma responsabilidade naquilo que você está fazendo. Por favor. Muito embora nós tenhamos limites na nossa prática, nós também temos a capacidade de expandir esses limites com base no nosso conhecimento. Então hoje, quando você entra para a prática, né? Falta mais uns minutinhos, já estou terminando. Quando a gente entra para a prática, né? Especificamente, os programas de treinamento de Reiki, eles visam um olhar mais pragmático e não tão ideológico, não tão espiritualista, tudo mais, tá? Em que pese o fato de termos um momento, de termos um espaço nas nossas práticas para uma meditação, para uma introspecção, para uma reconexão com a egrégora espiritual que dá suporte e sustentação ao nosso trabalho, mas concomitante, temos que ter a responsabilidade de que nós vamos acolher pessoas e devemos dar a ela elementos para que ela se autocure, se sobrepude das suas questões limitantes. Então esse é o principal objetivo. Então quando a gente entra para um ambiente clínico, para um ambiente de maior performance, por exemplo, um acompanhamento de um consultório, no acompanhamento que nós oferecemos, além da prática do Reiki, a prática, além do mero acolhimento de imposição de mãos, onde nós acrescentamos a este acolhimento um diálogo, uma conversa, um acompanhamento de questões pessoais. Gente, não tem nada mais surpreendente que isso. Então hoje nós acrescentamos elementos à nossa prática do Reiki como sendo elementos sustentadores deste processo. Deixa eu dar uma olhadinha para vocês aqui. Eu fiz uma breve resenha das três etapas de treinamento, né, onde o praticante, o futuro praticante de Reiki, ele deve passar obrigatoriamente por essas três etapas. Sendo que na primeira etapa ele aprende eminentemente as técnicas, todas as técnicas, como é que põe a mão, o tempo, as sensações, a parte sensorial, né? A primeira etapa do caminho, né? Que é um caminho de reconhecimento, um caminho de descoberta, tá? É um caminho experimental. Você vai passar pela parte experimental inicialmente. Depois, um pouquinho mais para frente, num segundo momento ou num segundo encontro, né, eu geralmente gosto de seguir direto com todo mundo. Pego uma turma e já vou com eles o tempo inteiro. Tem professores que gostam de fazer isso em 2 momentos. A Bárbara, por exemplo, faz em 2 momentos, né, Bárbara? Faz? Segundo encontro? É. Sim. É uma opção legal. Eu pego a turma, já sigo com eles, eu vou estudando com a turma já mais implantado. Eu separava e aí optei por fazer um experimento seguindo com a turma tudo junto, tá? Muito bom. Tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens, mas é só uma questão de opção. No segundo encontro, nesse segundo encontro nós temos não só um aprofundamento da técnica, uma revisão. Afinal de contas, vamos tomar o ponto? Como é que tu tá? Como é que você está nesse período que você passou treinando? Como é que você se reconhece? Tanto é que aqui nós temos o autotratamento, que é uma prática que eu chamo de meditação ativa, onde você vai colocando a mão no corpo em determinadas posições e essas posições vão ativando algumas áreas. É como se a energia circulasse no nosso corpo em looping. E você vai informando essas áreas, é muito legal essa técnica, né? Eu recomendo aos nossos alunos, por favor,
de primordial atenção a essa prática. Claro, vou atender as pessoas que eu quero atender. Eu sempre falo, gente, para praticante de reiki, o que não falta é cobaia. O que não falta é cobaia. É meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa. Eu vou ter sempre alguém que eu possa experimentar. E estas experimentações trazem resultados surpreendentes. Principalmente para quem nunca se submeteu, o resultado é quase que instantâneo. Assim. 20 minutos depois de atenção, a pessoa começa a ficar zoada até. Bom, no segundo encontro, nós vamos para uma situação mais complexa, tá? Tem um truquezinho, tem um truquezinho dentro da prática no segundo nível, que a gente toma contato com alguns desenhos, com alguns símbolos, chamados símbolos sagrados, que nada mais são do que chave de sintonização, porque ele sozinho não funciona, mas ele, quando treinado para ser utilizado, ele nos remete a conteúdos psicoemocionais muito interessantes e que trabalhados de forma específica, dão ao acolhido um conforto muito grande para questões, principalmente questões ligadas à sua história, às suas questões afetivas, às suas questões traumáticas, às suas questões emocionais de um modo geral. Tá? Eu não estou aqui excluindo a possibilidade do acolhido receber um acompanhamento clínico. Nós não estamos autorizados a tirar a medicação de ninguém, mas estamos sim, estimulamos o acolhido a dialogar com o seu médico no momento em que ele se estiver sentindo um pouquinho mais confortável. Doutor, olha, eu estava tomando tal medicação, eu estou me sentindo mais confortável no momento, mas o que está acontecendo? Eu estou me submetendo a um acolhimento de reiki, eu gostaria até de compartilhar com o senhor isso aí, e eu dou todas as instruções para o meu acolhido, todas. Quando ele vai para o médico e ele está sendo atendido clinicamente, tem uma medicação que está sob rígido controle clínico, eu tenho que dar a ele os elementos para que o médico também se monitore. Poxa, afinal de contas, o que está acontecendo com esse cara? E é bom quando a gente recebe um telefonema: escuta, você é o Flávio? Sim, pois não, meu nome é fulano de tal, eu estou atendendo uma paciente comum. Tá, pois não, eu não tenho paciente, eu tenho cliente. Elas não esperam. O paciente fica pacientemente esperando. Brincadeira. Por dar essa diferença, porque é uma prerrogativa do médico. Eu acho que a gente tem que guardar essas questões, que são questões fundamentais. Bom, isso tem a ver com o sentido ético das nossas relações. Pois bem, o que você está fazendo enquanto a pessoa? Olha, estou fazendo assim. Tá? Faz o quê? Umas 3 semanas eu recebi um médico no consultório, veio visitar. Saber o que eu estava fazendo com o paciente, colocando a mão dele. Deita que você vai saber o que é. O que é? Deita aí, 20 minutinhos. Se arrumando na maca foi muito engraçado. Muito engraçado. Sabe aquela coisa de segura na maca aqui? Sabe quando o gato gruda no telhado assim? Relaxa. Tá? De boa, coloquei o lençolzinho branco e falei, vou colocar as mãos sobre você e depois você vai me dando. Já fiz de propósito para pegar algumas posições estratégicas, tá? Fiz 2 posições de cabeça, fiz o cardíaco e depois casquei pau no abdômen, né? Ai, foi dando um relax. Cara, que é isso, velho? Isso é reiki. Isto é uma técnica. E a partir daí as coisas começam a funcionar. Como é que se aprende isso? É bom que você conheça alguém que já praticou o reiki com você, alguém que já tenha praticado o reiki. É bom que, se você já recebeu reiki, você se sentiu bem no acolhimento, pergunte para o seu terapeuta: escuta, por favor, eu gostaria de aprender essa técnica que você aplica em mim. Quem foi seu professor? Ah, puxa, fui lá, fala com a Geralda. A Geralda foi minha professora. Geralda? Me dá o telefone dela? Sim, claro. Vai lá, fala com a Geralda. A Geralda
vez por outra faz um seminário. Fala com a Bárbara, vai lá, eles fazem regularmente seminários, você pode participar no seminário, geralmente no final de semana, 3 dias, você aprende isso numa boa. Ah, então tá. É um momento legal, todos os seminários, o pessoal que vem de fora aqui participar dos nossos seminários, fala, puxa vida, é de uma alegria, é de um contentamento, as pessoas se entrelaçam, porque em todo o tempo nós estamos lidando e trabalhando com os 5 princípios. Só por hoje, não te preocupes. Só por hoje, não sintas raiva. Só por hoje. Honre os seus pais, mestres e antepassados. Estimule a gratidão. Só por hoje, ganhe o seu dinheiro, né, a sua remuneração honestamente. E esse sentido que é vivamente estimulado dentro deste ambiente, obviamente, te dá como participante uma sensação extremamente agradável. Ao final, quando você passou pelas cerimônias de iniciação, tudo aquele sentido específico da iniciação, de cada uma das 4, depois as 2 no segundo nível, depois a outra no terceiro, isso tudo traz para você um ajustamento a um outro nível. É como se você ficar... Como nós não temos CREA e não temos... como é que chama? Como a gente não tem CREA e não tem CRM, a nossa vinculação é com a 5ª dimensão, é com a egrégora do qual nós participamos. Então o processo iniciático é justamente para isso, para nos dar a carteirinha do CREA, para nos dar a carteirinha do CRM, tá? Do Conselho CRR, Conselho Regional de Reiki. É uma coisa de 5ª dimensão, pô. Você vai receber o teu CRR na hora que você senta na Câmara de Iniciação. É ali que te é outorgado esse direito de praticar, tá bom? Independente disso, você pode fazer as suas práticas mesmo não ser iniciado. Eu sempre digo, eu posso fazer uma cirurgia, se eu quiser. Se alguém se submeter a ser operado por mim, eu estou fazendo agora a cirurgia de... Não vou nem falar, porque me lembrei, não falo. Então, no nosso ambiente não é diferente, tá bom? Eu acredito que eu tenha passado. Ó, no terceiro encontro, né, que é o Shinkiden, é um encontro onde o aluno, o praticante de Reiki, já de ter estudado bastante, ele se ajusta a se tornar um instrutor, um professor. Aí então ele fica com o seu professor durante 3, 4, 5, 6 meses, né? Até um ano. Geralmente um professor que se forma comigo, geralmente fica comigo 6 meses estudando, participando de encontros e tudo. O meu professor fez assim comigo. E eu faço com o meu aluno e funciona legal, funciona bacana assim. E essa é a ideia. O que tem de novo é que o Reiki é uma técnica. O Reiki é uma terapêutica informacional. Você não consegue transferir para dentro do sistema energia se você não der a esse sistema informação de como ele deve funcionar. Este é o grande truque e trunfo das práticas terapêuticas, da prática utilizando a imposição de mãos, que depois, hoje se disseminou várias técnicas oriundas da biotransferência. Ok? Acredito que tenha passado para vocês algumas informações adicionais, espero que de alguma maneira tenha contribuído com a Anne. Fátima, para mim é a terceira vez que eu venho aqui falar. Para mim, falar para essa plateia é sempre uma honra muito grande. Eu fico faceiro, porque não é uma questão de visibilidade, não. É uma questão de compromisso com esse novo modelo paradigmático de acolhimento. E a AME tem essa função. Certamente vocês falarão sobre isso, não de mim, claro que não. Tive numa palestra da AME, Vocês virão em outras palestras aqui, de outros tantos pessoas, e vocês vão falar da AME. Isso é muito importante no momento que nós estamos vivendo hoje com relação à saúde do nosso país. Ok? Muito obrigado. Queremos agradecer, né, a parceria. Você vai vir para alguma... Eu só tenho uma pergunta, Fábio. Pergunta? Eu acho que... Só uma rapidinha.
Vou uma rapidinho. Não, pode falar, tuas ordens. Na verdade, é como você falou, Flávio, a gente está aqui na medicina, eu sou cardiologista, e dentro da cardiologia, que Eu mais... meu cardiologista. O meu também. A gente, em termos de pesquisa, é que mais avança. Nós Certo. temos um grupo muito forte dentro da cardiologia clínica, que é o GEC, que é o grupo de estudo da medicina e espiritualidade. E a gente, assim, pessoal do INCOR, Dante, pessoal fica grossa, esse pessoal famoso, assim, está indo para essa vertente aí de tentar provar toda essa carga espiritual, essa carga de bioenergia que a gente está trabalhando junto com o corpo físico. Pergunto para vocês, como engenheiro, como reikiano, como é que poderíamos fazer um trabalho, um estudo, como é que a gente pode comprovar, botar assim na prática, sabe, essa biotransferência? A gente cada vez mais se mostrar na ciência que existe uma energia que ele trabalha, como é que a gente tem alguma... Tem. Está se tentando fazer isso dentro da cardiologia. Lá no Instituto de Cardiologia. Não, aqui não. Não, não sei se tem no mundo O Instituto alguma... HeartMath, que é um instituto que estuda a matemática do coração nos Estados Unidos. eu vi o... Acompanhando esse trabalho de pesquisa deles, é fabuloso. Tem outros, tem um instituto de pesquisa na Bélgica também, falando sobre isso. Mas o que nós temos que falar é o seguinte: eu sou cientista, eu não tenho outro, eu não sei. Para mim, as coisas de Deus só são explicadas pela ciência. A religião só complica. A religião é um agente complicador para explicar as coisas de Deus. Esculhamba com a obra. Tá? Então a ciência é serena nessa hora, porque ela não tem dogmas e paradigmas. Ela olha para a fenomenologia das expressões da natureza de Deus, da expressão divina, que é a natureza. Eu, você, todos nós aqui somos a expressão da divindade. Nós somos algo que não se faz isso no laboratório. Nós somos uma expressão divina. E obedecemos rigorosamente as leis de Deus. É Ogum cantando. Eu falo para Deus criou o planeta e deu para Ogum tomar conta. Toma conta que deu merda, tá? Então as leis são rígidas, não tem mudança. Então, quais são as leis que regem a biologia? São as atividades elétricas, magnéticas e gravitacionais. A biotransferência nada mais é do que a transferência de conteúdo elétrico de forma com infravermelho. Toda vez que você encosta a mão no paciente para fazer uma aplicação de reiki, gera na superfície da sua mão, é natural isso, é biológico isso, tá? Uma banda frequencial de infravermelho longo. O infravermelho longo, ele tem uma ação curadora sobre nós, porque ele consegue carregar informações que mexem com a estrutura glicoproteica das nossas células. É a única banda frequencial que consegue fazer isso. Então, na hora que você encosta a mão, existe uma diferença de potencial elétrico, e você encostou a mão, todo reikiano fala: eu encostei a mão, minha mão esquentou, minha mão está formigando. É o aparecimento de uma atividade elétrica, bioelétrica, não tem nada transcendente aí, é uma atividade biológica, tá? A hora que você colocou a mão ali, vai aparecer ali na palma da sua mão um incremento de onda de infravermelho longo. Tanto que se você pegar o espectrômetro e fotografar a mão do reikiano, vai estar uma mancha aqui fortemente avermelhada. Uma outra coisa, nós fizemos um trabalho há muito tempo atrás, isso já faz bastante tempo, eu sempre acreditei que era uma atividade elétrica. Não existe uma outra explicação para isso, porque as coisas de Deus não são eventuais, elas não são aleatórias, existe uma causa para isso, elas não é uma casualidade, todas elas são causais, e se são causais, existe uma regra para isso. Se você não está entendendo, se você não entendeu o que está acontecendo, é porque você não tem elementos pedagógicos para compreender, mas uma hora isso vai surgir, ok? Pois, muito bem. Então, no momento que a gente estava fazendo esse trabalho, eu falei: puta merda,
só pode ser uma atividade elétrica, cara, não tem outra resposta para isso. Aí eu peguei um amigo que já tinha se formado, de um Negão. Negão, vem cá, é um amigo nosso, Luiz, tá? Eu posso chamar ele de Negão e não ser colocar, não é... Não estou fazendo bullying, não é negócio de racial, preconceito racial, tá? É meu irmão, mamamos na mesma teta, né? Então eu posso chamar ele de Negão, não tem problema. Lu, vamos fazer um experimento? Vamos. Então nós pegamos alguns pacientes nossos que eram, principalmente os que estavam começando, a gente tirava a fotografia do dedo dele, a eletrobioluminescência. A fotoquímia? A fotoquímia é a eletrobioluminescência. Então o que acontece? Esse halo que nós percebemos na fotografia é a quantidade de atividade elétrica que o nosso corpo apresenta. É nada de aura, e aura é outra coisa. Então, se o indivíduo é um indivíduo extremamente saudável, a quantidade elétrica dele, essa energia defensiva que ele tem, que os chineses chamam de Wei Qi, a hora que ele coloca o dedo na máquina e tira a fotografia, ele aparece um halo reluzente azul, um azul esbranquiçado. Se a pessoa está debilitada, ele vai aparecer outros desenhos. Tanto é que hoje a eletrobioluminescência é considerado um exame de imagem. A interpretação daquelas imagens dão ao médico, ao analista, elementos para oferecer ao médico um critério de diagnóstico. Ponto. Agora, cuidado. Fotografava o indivíduo e fazíamos exatamente as mesmas posições. Uma posição na cabeça, 2 posições no peito e as 2 posições na cavidade abdominal. Lado direito e lado esquerdo. 15 minutos, fotografava de novo. Fizemos uma série de fotografias, doutor Amauri, lembra dele? Doutor Amauri, craque em fotoquímica, nós comparamos. O que acontece? Toda vez que você produz a ação sobre a área afetada, a eletrobioluminescência do paciente aumenta. Praticantes de Reiki iniciados e praticantes de Reiki não iniciados apresentavam uma leve diferença quando eu falo iniciados que passaram pela cerimônia, apresentavam uma pequena diferença nesse resultado. Então nós temos aí uma penca de fotografias para dar qual é o suporte. Não é algo metafísico, não é algo transcendente, é algo que tem a ver com as leis de Deus. Existe frequência, existe informação, existe uma porção de coisas que certificam a técnica, a prática. Ela é tão evidente, tão popular hoje. Não é porque ela é ideológica, é porque ela funciona, pô. Ela funciona mesmo. Existe uma razão para ela funcionar, que é essa condição da biotransferência hoje.